terras de um ganduê em Siquelê. Amado Costa construiu tudo sozinho? Quem desbravou além dele? A verdade está na história oficial. E existe a oficial? E aquelas que não são contadas? Quem construiu a Praça São José? Nos documentos constam nomes de prefeitos. Arrastaram eles os blocos de pedras? E a igreja, reconstruída tantas vezes? Quem a reconstruiu? Em que canto da cidade moravam os trabalhadores? Para onde foram eles quando as obras ficaram prontas? Novos prédios foram construídos. O que fizeram com as antigas construções? E a memória? Apagaram a história? E a saudade das sessões no cinema? Das antigas festas do carnaval, do Viva o São João, embalados por sanfona, fogueira, festa do povão. Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? Quem se tornava herói? A cada 4 anos, um grande nome. Quem pagava a conta? São tantas histórias, tantas questões. Começou por uma fazenda, de uma fazenda voltou-se para uma vila, de uma vila virou município. Então, essa fazenda, vamos começar por ela. Essa fazenda foi doada pelo governador da Bahia, que era o JJ Seabra, mais ou menos lá pelos anos de 1890 a 1902, nesse pedaço, uma família solicitou uma gleba de roça porque estavam se descobrindo que nessa região a fertilidade do solo era muito boa para o plantio do cacau. Então, esses 2 irmãos, Gregório Amado da Costa e José Amado da Costa, vieram para aqui, solicitaram ao governo, o governo deu uma quantidade de terra e eles começaram a cultivar o cacau. O espaço geográfico de Gandu tinha uma colina, embaixo era um lago e eles resolveram construir a casa dele nessa colina. Primeiro porque ficava melhor, era um espaço bom, passava a tropa, tinha um pé de piqui muito grande que dava sombra e nesse pé de piqui dormiam muitas corujas. Então eles começaram a chamar a fazenda Corujão. Embaixo tinha um lago, onde hoje vocês veem o Bob's Bar, ali aquela região, era um lago e naquele lago existia alguns jacarés. Esses jacarés eram chamados de guandus. Resultado, outras pessoas vieram, começaram a solicitar e a participar e a fazer o plantio do cacau. Começou a desenvolver de tal forma e pertencendo às terras a Santarém, hoje Ituberá, o senhor Baraquizo Lisboa veio para conhecer, recebeu também do governo glebas, que hoje é a avenida da família de lá do pessoal dos Lisboa, lá da avenida, e viu que havia necessidade de uma pessoa estar aqui para olhar a ordem do desenvolvimento. E essa pessoa foi Mané Calibânio. Mané Calibânio veio de Ituberá, chegou aqui e começou o quê? A área do cacau, além do cacau, a área do comércio. Construiu um armazém chamado Armazém Tupi, Casa Tupi, e aí quando a tropa descia, que chegava aqui na colina do Corujão, ele comprava material para uso do pessoal, dos fazendeiros e do pessoal que trabalhava na roça. Era o fumo, o açúcar, o arroz, o feijão. Não precisava trazer mais de Santarém. E com isso começou o quê? O comércio do Corujão. Após um dos irmãos de Mané Calibânio, eram 3 irmãos, Durval Libânio, Mané Calibânio e Celso. O Celso Libânio
foi para o lado de Biá. A área dele foi para o lado de Biá. Mas, como ele era muito devoto de São José, ele resolveu construir uma capelinha no alto dessa colina, que continua sendo a mesma local, com outra forma, de forma diferente, com outra escultura diferente, mas continua o mesmo lugar onde é a Igreja São José. E assim formou-se a Vila de Corujão. Veio então o senhor Juvencio Leal, o pai do prefeito Eliseu Leal. Veio ele e colocou uma farmácia, ele era protestante batista, tanto que as duas primeiras igrejas mais importantes e construídas nesse período foi justamente a Igreja Católica Apostólica Romana, São José, e a Igreja Batista de Gandu. Então, Ituberá precisou realmente de aceitar que Gandu precisava de um poder legislativo. Então, foi levado 2 vereadores eleitos por Gandu. Essas 2 pessoas que representavam a comunidade, a vila de Gandu, eram uma mulher, Ceres Libânio, e Moisés Silva. Depois disso, Gandu continuou a crescer. Era uma sociedade muito comunitária. Nós não tínhamos luz, a luz era de lampião, e aí foi crescendo, começou o quê? A necessidade do hospital de Gandu. Como podiam fazer? Reuniam a sociedade, o que era bonito era isso. Podia ser partidos contrários, mas na hora do bem-estar da cidade, reuniam todos. Isso hoje, até hoje, me orgulha e me faz eu ficar emocionada com essas histórias. Veio o hospital em 1958. Já Gandu estava de uma forma que não podia mais ficar com Ituberá. Então começaram o movimento de Dr. Nelson Davi, que era um amigo nosso, que era deputado estadual e que trabalhava para a oposição a Manuel Libânio. E aí, resultado, começou a discussão de vai, não vai emancipar, não vai emancipar. Maneca Libânio viajou e com essa viagem ficou como prefeito de Gandu a senhora Ceres Libânio, que era presidente da Câmara de Vereadores. Então, Ceres Libânio se juntou com Moisés Silva e disse, vamos aproveitar agora. E aí deu o ato de emancipação de Gandu. Foi assim, aquela coisa maravilhosa. Mas, enquanto isso, isso aí foi a emancipação política de Gandu. Nos libertamos de Ituberá. Quanta história, quantas lembranças. Estamos aqui no início, onde começou Gandu. Hoje, Praça São José. Olha bem, gente, o centro dessa praça era um pé de piqui onde acolhia os corujões. Do lado onde é o Banco do Brasil, ficava a Casa Grande. E do outro lado, as palhoças onde ficavam os tropeiros. A Igreja São José. E além dos muitos que eu já disse, nós temos a lembrar também os Monteiros da Costa, os Roseira, que ficaram na região do Paó. Nós temos também os Libânio Leite, onde Dona Iazinha, a matriarca, se posicionava de tardinha na janela de sua casa para ver o movimento da terra. Era muito bonito. Mas o principal é essa praça. Essa praça, no centro tinha uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa fazia a gente se sentir bem nas tardezinhas do Gandu, início de Gandu. Além disso, era a Praça dos Namoricos,
as praças das brincadeiras, as praças dos festejos, tudo começava aqui no centro. Nós encontramos também, lembrando do nosso trabalho, as nossas lembranças. Nós estamos vendo aqui, eu me vejo brincando de picula, correndo de bicicleta com as amigas, fazendo movimento, todo mundo aqui. Ai, e mais tarde, o projeto 6h30, meu Deus, como era bacana. 9 horas, 9h30 da noite, a gente sentava aqui e acontecia o programa dos calouros, que eram construídos por nosso amigo Zeca Mendes. Zeca, um grande abraço. É uma geração nova, mas que faz contexto e faz história dentro dessa história da Praça São José. Tem um Parque Carmen Lúcia também. E os cinemas, que eram as nossas distrações a partir das 6h30 da tarde. Não era tão perto, tão tarde não, porque as moçoilas não podiam ficar muito tarde na rua. Então íamos para o cinema. O primeiro cinema foi em cima no prédio, que fica ali na esquina do semáforo, e que são as farmácias do povo. Era em cima o cinema. Não era mudo. Não. Mas também a gente não tinha banco. O banco era de tábua. Então nós pagávamos a entrada e tínhamos os seriados. Roy Rogers, Mickey, uma quantidade de filmes maravilhosos. E esse comércio prosperou, que veio a de Dr. Oscar Barbosa da Rocha, lá subindo a ladeira do cemitério. Esse daí já foi um cinema mais organizado. Tínhamos também, o último, entre outros, o último foi o que ficava aqui, na Praça do Bob's Bar, onde tínhamos uma figura constante, uma figura maravilhosa, com o padre Aurélio Santos. Ele era o porteiro, não deixava os filmes de adulto, ninguém entrava. Mas aí os meninos, ou então quem não podia pagar, ficavam ali encostados. Ele não deixava ninguém entrar, era muito sério. Mas quando começava o filme, que o dono da casa, que era seu Wilson Gondim, um dos donos deles, fechava para começar o filme, o nosso Aurélio passava um a um daqueles jovens que assistiam o filme. Era uma maravilha, uma coisa fabulosa mesmo. Então Gandu sempre teve um aspecto de cidade, interiorana, lógico, mas uma cidade em que todo mundo se conhecia, uma cidade em que todo mundo vivia para o bem comum também. Então nós tínhamos, além dessas atividades festivas, o crescimento do comércio. Porque, como eu disse anteriormente, Juvencio Leal veio com sua farmácia, depois começou a padaria, Mestre Vigílio, depois da padaria veio também uma padaria da família Gondim, e começou a crescer e desenvolver a cidade, o município de Gandu. Ver vocês duas nessa tarde e ter a oportunidade de recontar como tudo começou é um momento muito especial. Recordo como hoje, nas tardes de sábados, que a gente ia para casa de Ana, em um galpão, naqueles quartos, onde a gente ia mexer naquelas coisas. Álbuns antigos, atas da igreja, documentos do Castro Alves, algumas peças, moedas antigas. E cada vez que a gente pegava um objeto, a gente chamava a Ana. Ana, que foto é essa? Ana trazia pra gente todo um histórico da foto que havia por trás, o Gandu da época da foto, as roupas, a moda, o cinema. Meu Deus, é muita emoção.
É aí que começa a surgir essa nossa vontade imensa de que outras pessoas também ouvissem e tivessem a oportunidade de conhecer aqueles objetos e aqueles instrumentos tão especiais que tinha todo um símbolo da memória e da história da família de Ana e também de Gandu. Uma simbologia perfeita, né, Zon? Então, o que é que nós fizemos, né? Nós não ficamos parados. Nós arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho. Pesquisa, catalogar documentos, catalogar fotos, memórias, né? A história oral, que é muito importante para que esse memorial acontecesse, né? E saímos na casa de um, na casa de outro, né? De pessoas bastante antigas, que hoje também tem alguns que já se foram. E assim, dessa maneira, nós construímos o Memorial Gandu, né? É muito emocionante, né? Porque me veio minha história de criança, né? Que eu vivia muito na casa das parteiras antigas de Gandu, que era a dona Vivi e dona Jaçã. E eu pude falar um pouquinho sobre elas. Pude falar também sobre as rezadeiras e pesquisamos várias outras rezadeiras. E nós temos certeza, né? Que trouxemos lembranças memoráveis para essa população de Gandu, que teve o privilégio de visitar o nosso memorial. No início de 2016, a gente dizia assim, não vamos contar a história tradicional, um viés, né, dos grandes homens. E o que fazer com tudo isso aí? Foi quando teve a ideia, né, de contar as histórias que não contam, os personagens que não são vistos, mostrados e apresentados. Mas eu me recordo da segunda versão. Gente, as pessoas, os mais antigos da cidade, viraram o quê? Viraram criança. Porque, né, tinha uma parte especial que era brincadeiras de criança. Eu só via professor, pais, brincando de carrinho de rolimã, de carrinho de pneu, gente, até hoje... De amarelinha. E até hoje nós temos esses vídeos guardados e às vezes nós passamos para dar uma olhadinha e a gente dá risada, né? Porque a gente é a eterna criança. Nós somos uma eterna criança. Nessa mesma versão também nós tínhamos o carnaval. O baile de carnaval. Mas fez o maior sucesso. Fantasias. Né? E olhe bem, viu que seu Dário estava lá, hein? Seu Dário está presente lá em todas as oportunidades que a gente puder fazer sobre o carnaval. Ele estará Isso presente. Aí não tenha dúvida. Porque nessa temática aí, já foi de 2017, a gente tratou justamente, né, de cantos e encantos, um povo que era feliz, que trazia essas festas, essa forma de ser feliz desde o brincar os ternos de reis, justamente, os carnavais, o São João, que a gente João, fez, né, meu toda pai uma do céu, retomada do São João. Santo Antônio e São João, as festas religiosas, meu Deus do céu, as procissões de São José, que eram assim impressionantes. A nossa história não pode ser esquecida. Não pode. E ela tem que ser lembrada. Preservada, guardada. E conhecida por todos. Isso mesmo.